Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de notícias sobre o Legislativo Estadual. E a edição de hoje mostra os destaques da casa durante a semana. Para começar, veja como foram as sessões ordinárias. A repórter Larissa Lacerda tem os detalhes para a gente. Durante as sessões ordinárias realizadas nesta semana, os parlamentares fizeram diversos pronunciamentos lamentando o acidente de carro ocorrido com o deputado Glauber Coelho no último domingo em Pacotuba, no sul do estado. A colisão envolveu 4 carros e, além do deputado, outras 5 pessoas ficaram feridas. Glauber Coelho está internado no CTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e seu estado de saúde é grave. E na sessão de quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de resolução da mesa diretora que cria o programa Qualidade de Vida no Trabalho. Os servidores da Assembleia Legislativa são o foco do programa, que consiste em ações de atenção à saúde, bem-estar, motivação e qualificação dos servidores. Voltamos ao estúdio. Já nas comissões, os destaques foram os trabalhos dos colegiados de Segurança e de Justiça. Em Segurança, os deputados receberam aprovados de vários concursos públicos feitos pelo Estado para profissionais da área de segurança. Em debate, a nomeação dos aprovados. Os parlamentares levaram a reivindicação dos concursados para integrantes do Poder Executivo. Já na Comissão de Justiça, os parlamentares aprovaram a constitucionalidade de 4 matérias. Entre elas, a proposta de emenda constitucional do deputado José Carlos Elias, que inclui o Tribunal de Contas entre as instituições que podem propor leis. Atualmente, a Constituição prevê a iniciativa de lei à própria Assembleia Legislativa, ao governador, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, além de cidadãos que satisfaçam os requisitos constitucionais. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Euclério Sampaio, que institui a Semana da Consciência Política do Espírito Santo, a ser realizada anualmente entre 20 e 27 de agosto. A intenção é discutir temas ligados às mudanças sociais e políticas ocorridas a partir do uso das redes sociais. Melhorar a qualidade no serviço de táxi e aumentar o rigor na fiscalização do transporte. Este é o objetivo de uma iniciativa do deputado José Esmeraldo. Confira os detalhes do projeto com a repórter Renata Moreira. Está em tramitação no Legislativo Estadual projeto de lei do deputado José Esmeraldo, que visa adequar o serviço de táxi como de utilidade pública. De acordo com a justificativa do parlamentar, a adequação representaria maior rigor nos critérios e exigências mínimas de segurança, conforto, qualidade e higiene na prestação dos serviços aos passageiros. É com você, Nicole. Encontro estadual discute 8 anos da Lei Maria da Penha. O evento foi realizado pelo Ministério Público Estadual para debater o enfrentamento à violência contra a mulher no Espírito Santo. De acordo com o estudo do Mapa da Violência realizado pela Secretaria de Política para as Mulheres, o Espírito Santo, em todo o Brasil, é o estado com maior índice de violência contra as mulheres. A cada ano, 200 mulheres são assassinadas. Dessas, estima-se que no mínimo 26% sejam devido à violência doméstica e familiar. É uma questão histórico-cultural do nosso país e vulgarmente se chama machismo, né? É uma questão em que a mulher, embora seja uma pessoa sujeita de direitos tanto quanto um homem pela Constituição Federal, pelo Código Civil, enfim, na realidade ela acaba sendo objeto de direito de alguém, objeto de desejo de alguém. Não há ciúme que mate, há sim possessividade que mata. Catarina Gazelli é coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O tema foi debatido no 2º encontro estadual da Lei Maria da Penha, realizado pelo Ministério Público. Nós trazemos não apenas a parte jurídica da lei, a questão da lei em si, dos artigos da lei, mas nós trazemos renomes assim do Brasil e do exterior para que falem sobre violência contra mulheres em geral e violência doméstica e familiar contra as mulheres em especial. A realidade é assustadora em todo o Brasil e no mundo inteiro. A violência contra a mulher é um fenômeno mundial, mas a mudança na mulher na sociedade, o fato de a mulher poder pedir separação, estar
ganhando direitos, faz com que o homem se sinta ameaçado. Normalmente a violência tem na sua raiz um sentimento de posse, de poder por parte do homem. E a maior parte dos homicídios acontecem justamente quando as mulheres decidem pedir a separação, quando elas têm essa coragem de pedir a separação numa relação violenta. Por isso, a proteção da mulher mais eficiente é a proteção nesse momento de rompimento. De acordo com a psicóloga, pesquisadora da Universidade do Rio Grande do Sul, atender a mulher vitimizada é um desafio. Um número muito expressivo dessas mulheres, elas querem esquecer a situação delas. Então, elas não gostam de falar sobre isso, elas não gostam de participar de alguma atividade porque recorda uma situação muito dolorosa para elas. Então, talvez se negando, aquilo não está acontecendo. Mas a gente insiste. Fica mais fácil para nós trabalharmos quando elas estão, por exemplo, nas casas de apoio. Mas quando elas não estão, é muito difícil que elas aceitem trabalhar com a gente. Na pesquisa desenvolvida pela doutora, o trabalho de ressocialização também é feito com o agressor. Muitos deles, apesar de estarem naquela situação, encaminhados por terem sido acusados de agressão, eles não consideravam o seu comportamento como violento. Por exemplo, dar uma sacudida na mulher ou um tapa, isso não era violência para eles. Era porque elas tinham tornado a vida dele impossível, então é uma reação. Uma simples reação a algo que eles não gostavam e não violência. Foi um pouco difícil convencê-los que aquilo era violência, que não era um comportamento adequado de resolver os problemas na sua família. Além da Lei Maria da Penha, em vigor há 8 anos, o Congresso Nacional analisa uma nova matéria que tipifica o assassinato de mulheres motivado pelo ódio, desprezo ou sensação de posse. É um projeto importantíssimo que torna o homicídio praticado em razão de gênero crime hediondo, dificultando a progressão de regime, considera um crime mais grave. Hoje, em tese, é um homicídio simples, salvo se for praticado em razão de uma circunstância específica, como, por exemplo, asfixia. O enfrentamento contra a violência, da violência contra a mulher, não é responsabilidade só das autoridades públicas. Só se enfrenta a violência, todas as pessoas se envolvem, ajudam, não criticam, mas se mostram disponíveis a apoiar e a procurar ajuda. As vítimas de violência muitas vezes não deixam a relação porque elas não conseguem. Então, todos nós somos responsáveis por produzir uma sociedade mais justa e sem violência. Projeto de lei em tramitação na Casa pretende facilitar o uso do transporte público por pessoas obesas. A iniciativa libera essas pessoas de passarem pela catraca dos ônibus, mas a passagem deve ser paga normalmente. Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Confira. Passar pela catraca do ônibus, o que para a maioria é uma ação corriqueira do dia a dia, para uma pessoa com excesso de peso pode se tornar um momento constrangedor. Pensando em evitar situações desse tipo, o deputado Luiz Durão elaborou um projeto de lei agora em tramitação na Assembleia Legislativa. A medida não isenta o obeso do pagamento da tarifa, apenas lhe dá o direito de não passar pela catraca, o que deve ser comunicado ao motorista na hora do embarque. E o que pensam as pessoas sobre o tema? O Plenário do Povo veio às ruas para saber. Confira. Então ela sabe, tem excesso de peso, ela não consegue passar, ela vai ficar meio travada, vai demorar mais para passar. Então, para ela é um constrangimento. Eu acho que evitaria isso, você entendeu? Porque muitas pessoas são gordas não porque são pessoas relaxadas, devido a uma distensão que a pessoa tem, um problema de saúde, então evitaria esse transtorno. Me parece uma medida justa, porque se a Constituição tem como um dos valores a dignidade da pessoa humana e a catraca realmente é muito pequena e dificulta a passagem, eu acho que é uma medida justa. Porque assim fica melhor para ele não precisa passar por... tipo assim, por um constrangimento. Poderia ser eliminada para todos. Não há necessidade de catracas. Por quê? Se há países desenvolvidos em que a catraca não existe, por que que nós não poderíamos chegar lá também? É justo que ele tenha a entrada dele atrás, se ele não pode passar pela catraca. Como que vai passar pela catraca se ele não...
tem que fazer adaptação no ônibus, bota então uma catraca maior. Eu acho que isso é uma decisão pessoal, porque se a pessoa achar que pagar e não passar para ela tudo bem, porque às vezes vai constranger para mim das duas formas. Vai de pessoa para pessoa, às vezes ela paga, não passa, mas talvez para ela passar, eu acho que é uma decisão muito pessoal, muito delicado o assunto. Desde que a pessoa tem dificuldade para passar na catraca, eu sou a favor, sim. Eu acho legal, porque eu já presenciei pessoas obesas que têm dificuldade para passar na catraca. E é um pouco meio constrangedor, né? Se eles aumentarem os locais preferenciais na frente do ônibus, como eles querem fazer esse projeto de lei, eu acredito que não tem problema algum. Mas também temos que ver, porque tem muitos idosos na cidade, isso pode acabar prejudicando. Porque de manhã, quando a gente sai para trabalhar, tem muitos idosos que sentam na parte da frente. Então, eles não aceitam também que outras pessoas sentem. Como eu, gestante, às vezes sento na frente, eles não gostam. No dia 5 de outubro, quando cerca de 2.600.000 eleitores do estado devem ir às urnas, mais de 30 mil pessoas trabalham durante todo o dia como mesários. O trabalho dessas pessoas é o destaque na reportagem de hoje sobre as eleições 2014. A Justiça Eleitoral convocou no Espírito Santo mais de 33 mil mesários para trabalharem nas eleições gerais, que acontece este ano no dia 5 de outubro. Para ser mesário, o eleitor deve ser maior de 18 anos e ter situação regular com a Justiça Eleitoral. Eu acho que é muito importante para o cidadão, né, contribuir, né, com as eleições, né, com o país, com o estado, com o município, né, de uma forma que o mesário tem um papel importante na sociedade, né, que é ajudar o eleitor, né, a orientar na hora de votar. O trabalho de mesário eu acho bem útil, assim, né? É bem importante para a gente na hora de votar. O mesário tem uma grande responsabilidade, né? Ele que vai dar as instruções para a gente, né? Eu acho muito importante. O atendimento à convocação para trabalhar como mesário é obrigatório, mas se houver um motivo para a recusa, como a saúde, por exemplo, o eleitor deve fazer um pedido de dispensa ao juiz eleitoral responsável no prazo de 5 dias após o recebimento da convocação. Não deveria ser obrigatório, né? Porque é democracia. Se é uma democracia, não tem que ser obrigatório. Aí eu acho que deveria ser facultativo tanto quanto o voto, né? O país não é democrático. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? A gente tem que respeitar isso muito bem, porque é importante também a democracia, né? O cidadão ter o direito de escolher, né? Isso é importante. Quem atua como mesário tem os seguintes direitos. Se for seu dia de trabalho, dispensa do serviço sem perda de salário e folga por outros 2 dias. Também tem preferência em alguns concursos públicos, em caso de empate, e preferência para promoção no serviço público, também em caso de empate. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a programação da TV Alice continua. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.